Entrevista. No Cidade Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre relacionamentos. E a nossa base aqui é uma pesquisa que foi divulgada recentemente e que envolveu ingleses e americanos, casais, e o assunto era intimidade, relacionamento sexual. E mais de um a cada 4 entrevistados, fossem ingleses ou americanos, tinha apontado a redução, a diminuição da libido devido a problemas financeiros. Vamos falar sobre este assunto e outros que desdobram a partir deste com a psicóloga Eva Albuquerque, que está aqui conosco e que também tem experiência em terapia de casal. Eva, bom dia, obrigado por nos atender. E a gente estava conversando aqui fora do ar que na tua experiência, de fato, a questão financeira causa aí impacto nos relacionamentos. Muitos, inclusive, não conseguem sustentar o relacionamento a longo prazo por esse motivo, né? Exatamente. Bom dia, pessoal. É interessante porque os casais, às vezes, eles acham que o que mantém é só amor, né? E, na verdade, o que está construindo o relacionamento são vários outros laços aí, né? Inclusive o financeiro. A gente tem a conjuntura atual que fala, né? A preliminar mais importante agora é lavar uma louça, e não sei o quê, mas outras coisas como uma conta bem organizada, uma reserva de emergência ok, um salário equilibrado ali, também chama a atenção. Não que seja a coisa mais importante, mas que ali também estrutura. É tipo um local de segurança, né? Para ambos envolvidos dentro de uma relação. Então, a gente traz a questão da sociedade americana e ingleses também como um espelho, porque realmente, né, é uma grande porção aí que a gente puder trazer. Nessa né? sociedade global, exatamente. Né, todo mundo envolvido Isso. Em questões próximas, apesar das peculiaridades Exatamente. de cada sociedade. Mas eu queria entender a questão da libido. Por que um problema financeiro diminui o meu interesse sexual? É interessante isso, né? Freud vai dizer que a realização do desejo tem muito a ver com o que a gente vai imaginando. Nosso imaginário, ele tem um poder sobre tudo aquilo que a gente vai sentindo, né? Então, a nossa mente, ela vai criando fantasias sobre tudo que a gente vai sentir, a mente vai já elaborando aqui. Então, se eu não imaginar, se eu não desejar primeiro aqui, né, o meu físico vai muito pouco, não responde. Tanto que a gente trata muitas disfunções eréteis, por exemplo, né, a partir do trabalho psicológico, né, não só químico, quando vai para um psiquiatra, mas na terapia mesmo. Então, a gente entende que libido é um desejo, é uma energia investida. Na psicanálise, por exemplo, que é a minha abordagem, a gente entende assim. Então, eu coloco o libido, desejo sexual, no meu trabalho, eu coloco o libido no meu relacionamento, eu coloco o libido no meu trabalho em outras áreas, não só na questão do trabalho profissional, nas minhas relações de amizade. E quando eu vou para a relação sexual, literalmente, eu coloco uma parte dessa libido. Né? Então, o interesse sexual vem daquela forma como eu estou me relacionando diretamente com aquela pessoa, né? Investindo naquela pessoa e admirando aquela pessoa. No momento que algum desinteresse aparece sobre aquela pessoa, parte desse interesse sexual também diminui, porque essa libido, ela é imaginária. Não é só algo mecânico, não é só algo instintivo, como a gente pode chamar, no senso comum, né? De, tem um desejo sexual aqui, né? O famoso tesão, tenho tesão na pessoa. Não é bem só isso, né, que os apaixonados trazem aí. É algo mais imaginário mesmo. Eu começo a ter a construção fantasiosa sobre aquela pessoa. Pode ser um casamento de anos, né, mas eu ainda tenho aquilo ali. Aquela admiração de, aquele dengue com aquela pessoa, eu quero ter aquela relação sexual. Ao mesmo tempo que também, é um traste, né, ou é uma traste. Quero não. Estou com a pessoa, mas sabe que não serve de nada. Não troca uma lâmpada, não faz não sei o quê. E aí, quando a gente entra nesse assunto que você está trazendo hoje, que é importante, né, não contribui em nada. Né? A pessoa pode não ter um salário que, sei lá, equipare ao do outro, né, cônjuge aí. Mas, ao mesmo tempo, ela não faz nada que faça sentido para o outro ver que ela também investe naquela relação. Aí vai perdendo o encanto. Aí perde-se o encanto, né? Eu uso a palavra admiração porque, de fato, é isso.
uma relação saudável, ela tem um aspecto de admiração um ao outro. Você olha e você diz, eu me interesso por aquela pessoa a ponto de admirá-la. Eu não coloco no pedestal porque eu sei que ela é falha. Mas eu admiro, eu olho para ela e sinto uma atração, um desejo por ela que eu não sei explicar direito. Quando isso se perde, não é que passou a fase. Não existe passar a fase de admiração. Tem que existir admiração para um relacionamento durar. Esse é um ponto muito importante, né? Porque as pessoas costumam imaginar que o desejo sexual está unicamente voltado para atributos físicos. Eu olho para outra pessoa e vi alguma coisa no corpo dela que me atrai. Mas não é apenas isso. É muito mais do que isso. Então, não adianta você estar ao lado de uma pessoa que fisicamente seja desejável se você, no teu imaginário, não tem essa pessoa como alguém admirável. É isso. Exatamente. Você precisa entender que hoje, por exemplo, a gente teve uma grande revolução aí, né? As mulheres, elas ganharam um espaço enorme na sociedade, válido. E, às vezes, isso assusta muitos homens, por exemplo, né? Em outros tipos de relações, né? Às vezes, os pares não conseguem equiparar mesmo o salário. E aí, fica nessa onda de, tipo assim, parece que é uma competição a relação. Eu tenho que mostrar a você que eu ganho mais para poder mandar em alguma coisa. Só que relacionamento deveria ser isso, né? Dentro de uma casa, dentro de um lar, quando a gente tenta estabelecer um relacionamento de lar, né? União estável, casamento, deveria ser isso, deveria ser algo competitivo ou deveria ser algo que é uma construção. Construção, nenhum tijolo compete com o outro, né? A gente sabe que eles estão ali para se ajudar a se manter e não ter nenhum problema. Então, o que a gente entende é que eles têm que se ajudar. É importante falar sobre isso, Eva. Esse aspecto de alguém querer mandar no outro ou ganhar mais respeito a partir do elemento financeiro. Na tua experiência profissional, nas conversas com os casais, de onde vem isso? Por que é o dinheiro o elemento para a conquista do respeito ou, de repente, para que você possa indicar ao outro a sua vontade? Tem muita gente que diz isso, né? Se eu não tiver o salário, se eu não tiver o dinheiro, o fulano ou a fulana não vai fazer isso que eu gosto. Por que a pessoa imagina isso? Eu tenho visto que é muito fruto de insegurança mesmo, pessoal. Antes da gente se relacionar com o outro, a gente se relaciona com a gente. E se o nosso relacionamento pessoal com a gente for um relacionamento falho, um relacionamento com a construção fajuta mesmo assim, que a gente não teve uma construção boa, né? Que a gente é cheio de furos, assim. Parece que a gente é frágil demais com qualquer coisa. A gente vai tentar, com coisas fúteis, né? Se autoafirmar para o outro. Então, eu preciso ter uma profissão que tenha um status top. Eu preciso ter a melhor roupa. Eu não me contento com tal marca, tem que ser aquela. Eu não me contento com tal carro, tem que ser aquele. Porque fulano tem que ver que eu tenho, que eu sou. Sabe? A partir daquilo, isso. E não do quem eu realmente sou. Eu não me satisfaço comigo. O dinheiro faz com que você compre essas coisas. Exatamente. O dinheiro é a minha segurança. E aí, perceba, por que vem as crises também no casamento ou numa relação aí, né, de casais? Quando falta esse dinheiro, quando começa, por exemplo, dívidas, né? Eu já vi casais que separaram por causa de dívidas, né? O parceiro estava lá devendo horrores, não contava à esposa, né? Tava tudo bem na cabeça dela, e de repente ela descobre. Acabou-se. Né? E considera uma traição por desconhecer. Uma traição, né? Por desconhecer. Né? Ou então a pessoa estourava o cartão e, não, tá tudo bem, eu vou dar um jeito, porque com o meu salário eu pago, não sei o quê. Sabe? Aquela disfunção pessoal, quando você não tem uma segurança financeira já você mesmo, e aí leva para o casamento, leva para a relação aquilo. É tudo uma questão. Eu sempre digo assim, todo mundo deve fazer terapia, porque você tem que se cuidar primeiro, para poder investir em se relacionar com alguém. Agora, essa insegurança, Eva, ela está muito mais presente nos homens ou nas mulheres? Ou é algo igual para todos? Igual para todos. Eu tento demonstrar, assim, a gente em psicanálise é muito criticado, porque diz que Freud metia o pau nas mães, né? Quem assistiu Minha Mãe é uma Peça vê isso aí. Mas muito da relação materna mesmo, das mulheres com as mães, fazem com que haja uma cobrança maior. Que a gente, mulher, tem essa coisa muito de resolver, fazer acontecer, suprir. E nos homens, às vezes tem essa questão também de ser o servidor, né? Aquele que vai, faz. É o provedor. O provedor, né? Isso aí. E aí,
traz peso dos dois lados. Então, acho que é que para, entendeu? Chegam os dois com traumas. Todo mundo querendo mostrar serviço de alguma forma, Então, sem entender o que deveria fazer. O provedor acha estranho se a mulher também exerce esse papel. Exatamente. Ele se sente desconfortável. Desconfortável. E a mulher quer ser a protetora, a cuidadora. Isso. Ao mesmo tempo que, quando a gente fala de controle financeiro, aí vai pensar, quem deveria ser o controle, então, da casa? A mulher que protege ali ou o cara que provê? Né? Ou dentro de outras relações. A pessoa que ganha mais, a pessoa que ganha menos. Isso, dá muito junta problema, tudo ou cada um, sabe? Então, assim, muita gente tem investido, pode pesquisar, consultoria financeira antes de casar. Porque não sabe o que fazer. Então, veja, tudo não é fruto de uma relação consigo mesmo, complicada, antes de se relacionar como casal. Porque você não sabe resolver sua própria vida. Aí você se junta com outro que também não sabe. Aí pronto. Ou então a sua é bem resolvida, aí você se junta com outro que não sabe, vai tentar resolver a do outro, que não tá afim de resolver, vai gerar outros problemas, sabe? Então, assim, é para ser uma coisa consciente. Tava numa palestra esses dias e o rapaz dizia assim, doutora, porque eu tenho um conceito que eu uso na clínica que é assim, relacionamentos são 3 pessoas. Eu, a outra pessoa que eu me relaciono e nós, que é o casal. Se eu não cuido do nós, é porque provavelmente eu não estou cuidando do eu e a outra pessoa não está cuidando dela também, né? O nós tem que ser sempre bem relevante, porque ela é a terceira pessoa. Não é eu cuido de mim, só importa eu, né? E aí ele dizia assim, doutora, se fosse assim, todo relacionamento era para ser saudável, porque ia todo mundo conversar e não sei o quê. E, de fato, todo mundo devia ter essa consciência, né? Mas não tem por quê. Porque a gente vive numa sociedade egoísta. A maioria das pessoas se relaciona para se autossatisfazer. Financeiro diz sobre isso. Eu quero status, né? Eu me relaciono muitas vezes com as pessoas. O Tinder está aí para provar isso, né? Procuro as pessoas que eu acho mais interessantes, financeiramente, né? Na vida no geral também. Então, é as coisas que a gente escuta no consultório. Né? Não, ele é bonito, mas ele não tem um financeiro legal. Não, ele tem um financeiro legal, mas ele é feio. Entendeu? Então, assim, quando entra dentro de um casamento, aí você pensa, ganha bem e tal, a mulher vai e torna um negócio complicado, porque acaba gastando tudo. Aí o cara se desconcerta, porque não sabe como chegar e dizer para ela, isso me incomoda. Eu estava pensando nesses 2 exemplos, né? O exemplo dos homens que reclamam das mulheres pelos gastos e dos homens que reclamam das mulheres pelo controle. Né? No caso, ela não me deixa sair, ela não me deixa gastar com outras coisas. Né? Por outro lado, você tem mulheres que reclamam de homens que gastam fora e que não contribuem em casa. Mas, olha, ele ganha um salário, mas a gente não sabe onde é que está o dinheiro dele, sou eu que sustento tudo aqui. E as mulheres se queixam muito disso. Ou então desses homens que desaparecem, que a mulher não tem controle de onde é que ele está. Enfim, são muitas as queixas de relacionamento, mas passa por esse ponto, assim, são poucos casais que conversam, que transformam, digamos, a receita dos dois em uma receita conjunta. Não que necessariamente você tem que colocar numa única conta, mas, bom, eu ganho X, minha esposa ganha Y, essa aqui é a receita da casa, nós temos esses débitos aqui, nós vamos quitar dessa maneira e cada um dentro do seu interesse individual vai gastar o que sobra com o seu interesse individual. Não tem muito essa conversa, né? E por falta de conversa vem as crises, vem os problemas que acabam no consultório muitas vezes. Acabam no consultório e às vezes acabam a relação muitas vezes, né? Como eu estava dizendo a você, nem sempre se sustenta, porque quando chega acha que vai resolver aquele problema. E às vezes resolver aquele problema é resolver acabar o relacionamento, porque não existe mais. Porque, como eu disse, a gente está numa sociedade muito egoísta. É porque tem um desgaste também, Exato. Né? As brigas vão desgastando. Eu penso assim, é meu dinheiro. Eu estou no casamento, mas o dinheiro é meu. Mas você casou para dividir. E agora, né? Você divide com a casa, você divide com a pessoa, você divide às vezes com o filho, né? Se tiver filho. Você divide com o cachorro, se tiver cachorro. Tudo você está dividindo. Aí, não, mas eu ajudo minha mãe. Eu vou para um bar, eu pago a conta para os amigos. Eu gasto com o carro, não sei o quê. Mas em casa, não sei o quê. Ou então aquela coisa que você estava falando, né? Eu não deixo
ela ir no salão com o dinheiro, porque é meu dinheiro. Oxi, então eu não vou fazer isso. E essas coisas vão reduzindo a métrica da admiração também. Né? A esposa acha importante, ela quer ficar bonita e às vezes até diz, eu quero ficar bonita até pra você. Mas aí o cara olha do outro lado e faz, não, mas você tá linda do jeito que tá, não tem necessidade, vamos gastar com outra coisa. Bom, mas pra ela é importante, né? Às vezes é preciso enxergar o que é necessário pro outro. Exatamente. E não apenas aquilo que você acha necessário pra você, não é? Exatamente. E acho que outra coisa bem importante, sabe, que eu sempre falo também, tanto na terapia individual, quando chega esse tipo de assunto, porque às vezes não é o casal que chega. Chega um cara, a mulher, falando sobre o casamento, né? De como está o casamento e que aquilo ali está estressando. Várias vezes, problemas financeiros, de disparidade aí de salário, chegaram através da terapia individual. E aí uma coisa que eu falo você casou sabendo que a pessoa era assim. Sabendo que a pessoa ia querer essa vida aqui, né? Por exemplo, ela quis ser mãe. Ela não quis trabalhar localmente em uma vida acadêmica como você queria. Então, hoje, por que você quer que ela mude isso? Né? Isso é uma necessidade sua, para a sua vida de carreira, porque você está correndo atrás disso, ela tem que correr. Ainda tem muito aquele discurso de, mas eu imaginei que fosse mudar com o tempo? O pessoal ainda fala muito isso? Agora, por que, né, vai mudar com o tempo? Que ideia era essa? Você nem falou pra pessoa, eu tô casando e espero que você mude, tá bom? Você entende que é uma coisa muito sem conscientização. Você vai, é igual comprar aqueles ovinhos que você compra pros pirraia hoje em dia, bota o dinossaurozinho pra nascer na água. Não, mas eu sei que em um momento ele vai sair e vai virar um super dinossauro. Não é assim. As pessoas, elas são mutáveis, mas muitas vezes é pra pior. Né? Elas vão mudar ali para uma coisa que você não espera. Elas podem reforçar os comportamentos que já tem, né? A tendência se você queria ser pai ali, provavelmente ele não ia deixar de trabalhar, fazer as coisas, e ele ia deixar de fazer algumas coisas, né? Então, é uma conscientização, né, de chegar até, eu tenho que pagar o pau aqui, né, de ter peito para assumir que, tipo, ela tem a forma dela de encarar as coisas, esse era o sonho dela, a forma dela de trabalhar é essa. Vai ser um emprego, vai ser um emprego. Vai dar atenção ao filho dessa forma, vai dar atenção dessa forma. E eu vou correr atrás dessas. E eu preciso entender que vai ser assim. Enfim, eu quero mais, então eu vou ter que correr atrás, porque são dois indivíduos. O nós vai ser afetado pelo eu e o ela. Eva, eu acho que tem aqui um ponto importante. Às vezes, só na terapia é que os casais começam, de fato, a conversar entre eles. Muitas discussões são descritas como a conversa da pessoa com ela mesma. Ou seja, ela reclama, né, diz ali o que ela não gosta, o outro, do outro lado, diz o que não gosta, mas não tem uma conversa, né? Porque na conversa você ouve o que o outro está dizendo, propõe alguma coisa, diz como é que você se sente com aquilo, e às vezes é só um lado reclamando, o outro reclamando, parece que eles estão falando com o espelho, eles não estão falando com eles. Esse é um dos pontos da terapia, realmente colocá-los para conversar? Literalmente, viu? É bem interessante, porque eles chegam lá meio que sem saber o que vai acontecer. E geralmente é o que eu falo. Eu sou um instrumento, um dispositivo de conciliação. Então, eu estou ali tal qual um conciliador num juizado, ali, né? Num fórum ali, que eles vão o mediador, um mediador. O mediador ele vai ganhando ou perdendo importância a depender do nível da conversa. Exatamente. Às vezes a conversa vai fluindo tão bem que você só afasta e só observa, né? Vou orientando. Agora você pode falar e você só vai ouvir. Agora você quer falar? Agora você só vai ouvir. Por que você queria falar isso? Agora fale olhando para ele. Não, agora fale olhando para mim. Sabe? Porque eles, às vezes, perdem a noção de que eles são um par. E par é uma soma. Não é um negócio ali que é uma coisa saudável. Não é um negócio isolado. E aí, na terapia, eles começam a perceber. Eu consigo conversar com essa pessoa. Eu posso ouvir. Diálogo é quando dois querem ouvir e falar, né? Por isso que vira briga. Porque eu só quero falar. Eu não quero dar atenção. E na terapia eles aprendem a começar a dar atenção. Às vezes, não. Às vezes vira realmente briga. Parece que... Geralmente eu boto as sessões de casal ou pro sábado ou pra noite. Porque evita ter outros lá. Porque às vezes é gritaria, meu amigo. Realmente, você vê que são pessoas adoecidas. Dificilmente casal vai pro consultório
porque tá assim, não, vamos só melhorar e tal. Geralmente são problemas nesse nível, assim, sério, sério. Parou o interesse, a libido diminuiu. E por quê? Aí quando chega, problema financeiro, questões pessoais, ele com ele mesmo, ela com ela mesma, que não foram resolvidas antes, precisa ir para uma terapia individual. Não é um problema do casal, é individual. E a gente está falando aqui do interesse sexual, mas tem um outro ponto também que traz um impacto muito grande, que é a linguagem mais agressiva, né? Com problemas financeiros, às vezes o estresse e tal, às vezes não é nem um problema financeiro, pode ser a vida muito corrida, muito agitada, você fica estressado, ela estressada, e a linguagem começa a ser mais áspera, né? E isso vai causando uma chateação no outro, vai começando a desgastar, vai provocando o desentendimento também. Fora, quando há um desinteresse sexual, também, se não for de dois lados, pode gerar uma cobrança, né? O outro que diz, bom, por que você não quer? Uma dúvida. O que está acontecendo? Você tem outro, tem outra, não gosta mais de mim. Então, isso afeta muita coisa. Bom, se o companheiro ou a companheira não tem mais interesse sexual pelo outro ou pela outra, pode gerar até um problema de autoestima, né? Será que sou eu? Sim. Né? Será que eu fiquei mais feio, mais feia? Ou já não sou mais suficiente para o meu par? Então, gera uma série de implicações isso aí, né? Vira uma cascata. E aí tem outro problema. Quando essa pessoa que está aí com esse desinteresse, a resposta é, não, é uma fase, vai passar, né? É assim mesmo, não é nada com você, não. Né? E deixa obscuro a resposta real. Pode não ter outra pessoa. Pode ser uma questão dele mesmo, pode ser uma questão dela mesma. Mas aí tem que cuidar. Né? Essa resposta simples, ela é ruim para o casal? Tem que desenvolver? Essa coisa de, não é nada, não é com você, amanhã a gente vê, isso é pouco? Isso é ruim. Porque, veja, mesmo que você não tenha uma resposta naquela hora, você precisa tentar entender com a pessoa. Eu não sei o que é, mas não é com você. Eu sei que não é com você. Tá acontecendo alguma coisa comigo. Eu não sei o que é. Não sei se eu tô triste, não sei se é o estresse. Às vezes o estresse realmente baixa. Não sei se está faltando uma vitamina. Às vezes uma vitamina D, ela faz com que a gente tenha uma dificuldade de ter vontade de ter relação sexual, né? A ciência aí vai dizer isso. Se você não se alimenta bem e tem dificuldade aí com vitamina B, B12, D, vitamina A, vitamina E, você vai ter um déficit aí na sua forma de viver, né? Se você tem uma deficiência de ferro, você vai se sentir cansado. Qual é a disposição que você vai ter? Para qualquer coisa, quanto mais para isso. Tem que estar aberto a investigar. Exato. E também é preciso ver como que vai ser dito pelo outro. Sim. E como vai ser aceito, né? Exato. Nem todo mundo está disposto a acreditar nisso. Né? Não tô não. Né? Acaba virando tipo assim, acho que eu tô com depressão. Depressão, mas vai trabalhar. Faz tudo. Aí quando tá com um amigo, ri. Mas comigo, não sei o quê. Então, assim, esteja disposto a também entender que nem sempre o outro vai entender o seu lado. Mas que você precisa ir atrás de cuidar disso, né? Porque quando o outro não se mostra assim, tão disponível, às vezes você diz, então também deixa pra lá, né? Vou seguir a vida aqui, enquanto der, deu. Se eu cansar também, termina, e é isso. Isso não é bom, né? Eva, a gente está chegando na reta final, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Eu que agradeço. Para quem está nos ouvindo, de repente iniciou agora um relacionamento, ou está com problemas no relacionamento, ou imagina, né, tem o interesse de ter um relacionamento no futuro, qual seria assim, uma dica elementar, básica, para você ter um relacionamento saudável com uma outra pessoa? Converse e seja sincero. Porque, às vezes, você tenta caber num lugar que não é seu. Você tenta aceitar coisas que não são aceitáveis por você, só porque você acha que precisa suprir uma carência na sua vida. Né? E relacionamento não é para tapar buraco. Relacionamento é coisa séria. Né? É para durar, sim. É para ser bom, sim. É para ser saudável. Você não tem que aceitar. Hoje eu vinha ouvindo aqui para a rádio uma música de Charlie Brown que dizia que molduras, algo assim, molduras bonitas não sustentam quadros feios, algo assim. Então, não deixe que algum detalhe seja suficiente para o que realmente está deixando podre aquela relação.
Você sabe aquilo que você suporta. Você sabe aquilo que é bom. E relacionamento é sobre aquilo que você está disponível a aguentar. Você não precisa aguentar o ruim, não. Você não nasceu para o ruim. Se você está vendo sinais que não são bons, você não precisa aguentar aquilo, porque você não precisa ter um relacionamento. Você pode escolher. Então, para ter um relacionamento saudável, você precisa ser uma pessoa saudável. Muito bem. Eva Albuquerque conversou conosco, psicóloga, aqui sobre relacionamentos. Eva, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Muito obrigado. Bom, e nós fechamos aqui o Manhã Cidade de